Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Jesus disse: tudo é possível àqueles que creem. Tudo é possível àqueles que creem. Quer dizer, não há impossibilidades ou não há impossíveis para aqueles que creem. É isso que ele disse. Agora nós queríamos fazer uma avaliação da fé com o impossível. Por exemplo, você me ouve nesse momento e enquanto eu estou falando sobre fé e impossível, você deve estar avaliando a sua vida, porque tem sido impossível a libertação do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, conversão. Tem sido impossível para você lograr sucesso profissional. Quando você pensa que as coisas estão se encaminhando, de repente vem uma rebordosa e você novamente vai lá para o final da fila, começa tudo do zero. Assim tem sido a sua vida. Os impossíveis para você têm sido impossíveis mesmo, tem sido impossível, porque você não tem conquistado o seu espaço nesta vida. Eu não sei quem é que está me ouvindo, mas uma coisa eu tenho certeza, que há pessoas que me ouvem neste momento e com muito pesar dizem: é verdade, bispo. A minha vida tem sido uma luta constante. Eu tenho lutado, eu tenho feito melhor, eu tenho dado o melhor de mim. Mesmo assim, a minha vida não sai da mesmice. Uma vidinha medíocre, eu posso dizer. Eu não sei o que há. Eu sou crente batista, eu sou crente assembleano, eu sou crente da Universal. Enfim, você diz ser uma pessoa de fé, você diz crer no Senhor Jesus, mas o impossível não tem sido possível para você. E a pergunta é: por quê, bispo? O que eu fiz? O que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Para sofrer tanto? O que eu tenho feito? Na verdade, minha amiga e meu amigo ouvinte, nem sempre as pessoas sofrem porque deixam de fazer certas coisas, mas o sofrimento das pessoas se deve à ignorância delas com respeito à verdade, com respeito à palavra de Deus. O próprio Deus disse: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Falta de conhecimento da verdade. Então, muitas pessoas que, embora estejam sendo fiéis na igreja, e ainda assim não veem perspectiva, não veem um futuro melhor para si mesmas, já se entregaram mesmo ao fracasso, estão se deixando levar pelo vento. Não tem mais aquela perspectiva de um futuro melhor. Porque já tentaram tanto, já fizeram isso, aquilo outro e nada. Então eu queria que você soubesse o seguinte, minha amiga e meu amigo ouvinte. Essa é a grande verdade que você pouco vai ouvir nos altares, nos púlpitos. Os pastores não vão falar do que eu vou falar aqui agora, porque eles têm medo de perder membros. E isso complica ainda mais a situação dos membros, porque por falta de conhecimento as pessoas sofrem. E eu quero que você tenha acesso ao conhecimento que Deus nos tem dado. Agora, é importante notar que o conhecimento que Deus nos tem dado não é suficiente se nós não tomarmos atitude. Essa é a realidade. O que adianta Deus me revelar uma verdade e eu
ficar estagnado e não praticar essa verdade. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, o que eu queria que você soubesse é que a fé, quando é consciente, quando ela é consciente, quer dizer, você pesa, você avalia. Lembra que eu falei ontem, quando Jesus disse sobre o homem que, pretendendo construir uma torre, primeiro ele se assenta para calcular a despesa da torre e verificar se tem os meios para concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces da torre e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir a torre, mas não conseguiu acabar. É uma vergonha, né? É uma humilhação. É uma grande humilhação você começar uma coisa e, por conta das circunstâncias, da situação, você não consegue concluir aquilo. A fé é assim, é isso que Jesus está falando. Quando a gente abraça a fé em Jesus, quando a gente se dispõe a segui-lo, a ser discípulo dele, porque discípulo de Jesus, o discípulo, se você não sabe o que é, discípulo é aquela pessoa que recebe instrução do mestre e pratica. É aquela pessoa que adota uma doutrina, um ensinamento, adota uma filosofia de vida, adota uma ideia e procura praticar essa ideia do seu mestre. Isso é que é ser discípulo. Então, você que está me ouvindo nesse momento, precisa saber que a fé que faz tornar possível os impossíveis, depende desse discipulado. O discipulado é aquele que ouve e pratica. Compreendeu o que eu estou falando? Por exemplo, apenas a título de exemplo que eu já dei ontem, a pessoa tem uma mágoa no coração contra alguém, então ela não perdoa aquele alguém. Então, essa pessoa pode ser cristã, pode se dizer cristã, pode ir na igreja, pode ser fiel, dizimista, etc., dar suas ofertas e tal, mas se ela não perdoa, então ela não é discípula de Jesus. Por quê? Porque o discípulo aprende a perdoar e perdoa. Ah, bispo, mas isso não é fácil. Mas esse é o discipulado. Se você não se enquadra dentro do padrão de discípulo, você não pode, você não é discípulo. E, consequentemente, a sua fé não vai trazer o impossível. A sua fé não vai fazer possível os impossíveis. Então a sua vida vai ficar estagnada, parada. Por isso que Jesus fala direitinho, ele fala com muita propriedade, ele fala muito claro, não há quem não entenda. Não há quem não entenda. Ele disse assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, marido, e ainda a sua própria vida, que Jesus não falou do netinho, da netinha, do vovô, da vovó, não, ele inclui todos, inclusive a própria vida da pessoa. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, etc., família, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, também não pode ser o meu discípulo. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, tomar a cruz significa você assumir a sua fé no Senhor Jesus e pagar o preço por isso. Pagar o preço. Eu lembro
que eu era funcionário do Estado do Rio de Janeiro, e quando eu me converti, eu era jovem, né? 18 para 19 anos, os meus colegas souberam que eu havia me convertido porque eu comecei a falar de Jesus para eles. E eles, naturalmente, resistiram, porque achavam que eu já havia me fanatizado. É engraçado. Quando a gente abraça a fé em Jesus verdadeiramente, a gente é chamado de fanático. Mas os católicos não são chamados de fanáticos quando carregam a cruz pela rua no dia da paixão, na sexta-feira da paixão. Ninguém é chamado, nenhum católico é chamado de fanático, mas o evangélico é uma coisa. Então, eu tinha me convertido e assumido a minha fé em Jesus, abandonado a minha religiosidade. Eu era católico, depois fui espírita e finalmente eu encontrei o caminho, eu encontrei a verdade e eu abandonei a minha religiosidade, abandonei toda a religião e passei a seguir Jesus, o Senhor Jesus. Como? Ouvindo a sua palavra e procurando obedecê-la dia após dia. Obviamente que quando a gente começa a obedecer Jesus, imediatamente aquelas pessoas, amigas, parentes, conhecidos, aquelas pessoas se sentem mal conosco, porque é verdade, você se torna a luz e aquelas pessoas trevas, elas continuam nas trevas. Então há sempre conflito entre a luz e as trevas. Mas o que acontecia? Acontecia o seguinte, eles começavam a me provocar. Eles me provocavam assim, deliberadamente, riam de mim e tal, e me gozavam. E eu nunca me esqueço que um deles, um dia, pegou aquela revista, uma revista de mulheres nuas, e abriu no meio da revista, que tinha mulher inteirinha nua, e ele abriu a revista enorme, bem na minha frente. E ele falava assim, e aí, você gosta disso? Aí me olhava, você gosta ou não gosta? Quer dizer, se eu olhasse, eu iria mostrar uma reação. E ele, com certeza, iria me encarnar. Se eu não olhasse, ele ia me encarnar também, porque eu não olhei. Eu não gosto. Ele ia dizer, você não gosta? Peraí, rapaz. Quer dizer que a sua religião agora não permite que você goste? Quer dizer, eu fiquei vermelho, eu suava, frio e sem graça. E eles viam a minha timidez e a minha reação assim negativa. E mesmo assim, eles se mantiveram encarnando. Ora, eu saía dali, ia para o banheiro, fechava a porta e começava a orar, pedindo a Deus que me perdoasse e tal. E me refugiava na fé no Senhor Jesus. Então, Deus não iria remover aquelas encarnações dos amigos, dos parentes, dos colegas. Ele não iria remover aquele antagonismo dos meus companheiros, nem mesmo dos meus entes queridos. Ele ia deixar, porque ele estava me preparando, ele tinha que me preparar no fogo. Deus nos prepara no fogo, na fornalha. Nós somos forjados na fornalha. Você sabe que uma espada de samurai é forjada na fornalha muito mais quente do que do comum. Então, nós, quando abraçamos a fé em Jesus, quando realmente assumimos a fé no Senhor Jesus, a gente dá as costas para o mundo, dá as costas para a nossa própria vida. Já não vivemos mais, como o apóstolo Paulo falou,
já não mais vivo, mas o Senhor Jesus vive em mim. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, essa é a cruz que nós carregamos. Essa é a cruz. Eu já contei essa história, mas eu vou repeti-la porque muita gente não conhece essa história. Diz que o sujeito estava sozinho num lugar ermo, no deserto. Queria saber para onde ele iria caminhar para chegar até a Nova Jerusalém. E então o anjo lhe apareceu e lhe deu uma enorme cruz, dizendo para ele, olha, você vai nessa direção, e apontou a direção, e você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, vai sempre nessa reta. E leve essa cruz com você. Então, aquele homem que tinha sede de chegar à Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, ele se animou e pegou a cruz e foi arrastando a cruz, né? Arrastando, sempre na mesma direção, se movendo nem para um lado nem para o outro. E ele foi andando, depois de muitos dias andar, ele recebeu a visita do diabo, o anjo do inferno, que chegou para ele e deu uma sugestão, rapaz, por que você está carregando essa cruz tão pesada e puxando assim? Ele falou, não, porque o anjo falou que eu tenho que andar, que eu tenho que levar essa cruz para chegar até a cidade da Nova Jerusalém. Então o diabo disse para ele, mas vem cá, você faz o seguinte, corta os braços da cruz e também corta a perna da cruz. Diminua a cruz. Ela não vai deixar de ser cruz e você vai até colocar, ao invés de você ficar puxando em cima do ombro, você coloca debaixo do braço, você vai andar mais rápido, rapaz. Então, uma ideia do diabo. Uma boa ideia, entre aspas, do diabo. E o homem, achando-se muito esperto, ele aceitou a sugestão e cortou os braços e o pé da cruz, e também a parte de cima. E a cruz ficou pequena, e então ele colocou debaixo do braço e foi andando, e chegou até um local que ele podia ver aquela luz enorme, aquela luz que iluminava os céus, aquela luz gloriosa. Ele se animou e correu com a cruz debaixo do braço. Aí já não tinha mais ferida no ombro, porque a cruz não machucava mais. Mas quando ele ia se aproximando da cidade, ele observou que havia um abismo enorme, infinito, que não dava para ver o fundo desse abismo. Ele olhou para um lado, olhou para outro e não viu nenhuma ponte. Então, novamente, o anjo chegou, se apresentou para ele e falou assim, olha, rapaz, por que você está parado? Ele falou, olha, eu não consigo ultrapassar esse abismo. Como é que eu chego lá? E o anjo lhe falou, olha, pega a sua cruz, cadê aquela cruz que eu te dei? Ah, eu cortei porque eu recebi uma sugestão, uma ideia, uma boa ideia, e eu diminuí a cruz, eu cortei, deixei os pedaços para lá e peguei essa cruz, olha aqui a cruz. Eu falei, não, eu te dei uma cruz enorme. Ora, você cortou a cruz, você diminuiu a cruz, você facilitou a sua caminhada, então, meu amigo, você acabou de perder. Você é mais um daqueles que nadou e acabou morrendo na praia. Olha só, porque a cruz que eu lhe havia dado era justamente a que iria fazer possível você atravessar. Você ia colocar a cruz, fazer dela uma ponte e ia chegar até a cidade. E ele não teve mais outra solução senão ficar do lado de fora. É o que Jesus fala. Se alguém vem a mim e não aborrece a própria vida não pode ser meu discípulo, porque os meus ensinamentos, a minha doutrina,
A minha filosofia, a minha palavra exige sacrifício. É apertado. O caminho que conduz à vida é estreito, apertado. São poucos que entram por ele. A porta é apertada. Então, muitas pessoas querem facilitar o seu cristianismo. Daí é a mesma coisa que cortar os braços da cruz e fazê-la uma cruz pequena. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, avalie a sua vida. Você quer alcançar o impossível pela fé. Deus nos deu a fé consciente. A fé é o único poder capaz de realizar o impossível. Só a fé. Não há dinheiro, não há sucesso, não há poder político, não há poder nenhum capaz de fazer possível o impossível. Só Deus é capaz de fazer o impossível. Mas ele concede o poder dele, a fé é o poder de Deus. Ele concede a fé para que os seus seguidores, os seus servos, os seus discípulos possam realizar também o impossível. Veja como, por exemplo, quando Josué esteve em aperto, ele fez a oração e mandou que o sol parasse e a lua também. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas nada aconteceu com ele. Os seus amigos foram jogados na fornalha 7 vezes mais quente do que o de costume. Mesmo assim, não houve nenhum só fio de cabelo queimado. Quer dizer, os impossíveis são possíveis apenas para as pessoas que vivem a fé consciente, aquela fé que senta, calcula, peraí, deixa eu ver, se eu vou ter condições de terminar essa torre. Não, eu vou ter condições, então eu vou assumir essa fé. Então muitas pessoas começam seguindo Jesus por um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas não por todo o tempo. Eu tive muitos colegas, infelizmente, desafortunadamente, eu tive muitos colegas meus de fé que sentaram à mesa comigo, comeram comigo, do mesmo prato. Nós dividíamos experiências maravilhosas da fé, mas eles não continuaram. Amaram mais o mundo, amaram mais a glória desse mundo e ficaram para trás no deserto. Cortaram a cruz, fizeram a cruz ser leve e aí a coisa ficou ruim e hoje estão na rua da amargura e a gente não pode fazer nada porque é uma coisa muito pessoal a salvação, a fé. Cada um tem a sua própria fé. Eu não posso impor a minha fé a você, nem você a mim. Eu tenho a minha fé e ajo de acordo com a minha fé. Eu não posso impor que você venha agir a minha fé. Então, eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Eu estou aqui batendo nessa tecla de que a fé consciente, a fé inteligente, a fé racional, a pessoa que tem essa fé, ela senta e calcula como Jesus manda. Calcula primeiro a despesa para verificar se ela pode construir, pode terminar a sua construção. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, qual é a sua fé? Você quer o impossível, você quer realizar o impossível. Você quer aquele impossível, aquilo que tem sido impossível na sua vida. Se você tem uma fé consciente, se você
é uma discípula ou discípulo de Jesus, quer dizer, uma pessoa que adota a sua palavra, que obedece essa palavra, que segue essa fé, que segue o seu mestre, que não tem uma fé de boca, mas tem uma fé na prática, na sua vida, no seu comportamento diário. Você é uma pessoa disciplinada, você se estabelece em cima de uma disciplina. Por exemplo, esses desportistas, essas pessoas que vão participar da Olimpíada no Rio de Janeiro o ano que vem, quantos estão preparando? Quantos não estão já se preparando há anos? Todo dia fazendo exercício, 4, 5, 6, 7 horas por dia. Gente que está dando o máximo de si para que chegue no dia da sua competição, essa criatura venha conquistar o primeiro lugar, a medalha de ouro. E se não conquistar de ouro, a de prata. Se não conquistar de prata, a de bronze. Se não conquistar nenhuma medalha, vai ficar frustrado. Mas pergunte a esses desportistas qual é a disciplina deles. Eles são obrigados a viver dentro de uma disciplina, de uma ordem. Eles não dormem tarde, eles não andam em bares, eles não andam enchendo a cara, eles não andam fazendo aquilo que não deve ser feito. Eles são absolutamente disciplinados, até porque se eles não forem disciplinados, se eles não disciplinarem o corpo, como que eles podem exigir do corpo que o corpo venha lhes dar o prazer da vitória? Impossível. Assim também é Jesus. Jesus nos orienta, mas ele não pode jamais impor a sua vontade. Ele orienta, ele ensina, ele mostra, ele foi o nosso exemplo, ele é o nosso referencial maior. Então, com ele, nós não temos dúvida, ele não somente ensinou, mas como mostrou com a sua própria vida o que é uma vida de carregar a cruz, do que é negar-se a si mesmo, do que é amar sobre todas as coisas, independentemente do ódio que a gente recebe, continuar amando, perdoando os ofensores. Ele, na cruz, quando os soldados estavam ainda castigando ele, quando ele pediu água, eles deram numa esponja vinagre com fel. Quer dizer, foram cruéis. Jesus, então, disse: Senhor, orando ao Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão fez a mesma coisa. Quando estava sendo apedrejado pelos religiosos hipócritas, Estevão disse, orando: ó Senhor, não lhes imputes este pecado. Quer dizer, essa atitude, que é a atitude cristalina, verdadeiramente cristã. Então, esse tipo de pessoa, de caráter, é que faz exalar o perfume de Jesus, e para esse tipo de pessoa, o impossível é possível. O impossível é possível. Por quê? Porque tem a fé, tem o poder de Deus à sua disposição. Essa é a realidade. Então, quando a pessoa não carrega, não toma sua cruz para seguir Jesus, como é que ela pode usar do poder de Deus se ela segue o diabo? Hã? Como? Não dá. Jesus disse, ele conclui esse texto aqui glorioso de Lucas 14, 25 até 33, ele conclui dizendo assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, para você ser discípulo de Jesus, você tem que renunciar a tudo, 100%, é tudo por tudo. Lembra quando eu falei uma vez, ou dá ou desce? Essa é a realidade. Ou você dá, ou você desce. Se você der, você vai subir. Se você não der, você vai descer. Essa é a realidade. Assim Jesus disse:
todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. Então, a cruz são as tribulações, as injustiças, os preconceitos, são as perseguições, tudo isso que nós enfrentamos por causa de quem? Pela causa de Jesus, pela causa da fé, pelo autor e consumador da fé. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, o impossível é possível apenas para aqueles que são discípulos de Jesus. Quem não é discípulo, o impossível não é possível. O impossível é impossível mesmo. Portanto, você que quer, que tem disposição em adotar os ensinamentos de Jesus como padrão de comportamento, você tem que renunciar à sua própria vida. É tudo por tudo, meu amigo. O impossível só Deus pode fazer. Mas quando a pessoa é discípula dele, então ela também pode fazer o impossível, como foi feito com os heróis da fé no passado. Davi venceu o gigante com uma pedrinha. Uma pedrinha, pô. Pera lá. Então, você vê coisas extraordinárias. Abraão era um quando Deus o chamou. Mas ele o abençoou e o fez incontável como as estrelas nos céus. A mulher dele era estéril. Então você vê como o povo de Abraão multiplicou em toda a terra. Tudo isso se deveu apenas à fé. A fé que envolve o sacrifício. A fé que envolve a renúncia da própria vida. E se você não está disposto a isso, esquece Jesus, esquece tudo que eu falei. Siga a sua vida, faça o que você bem entender da sua vida, porque não vale a pena você começar a construir uma torre e depois não vai ter ou não ter condições para terminá-la e parar no meio do caminho e deixar lá. Jesus disse que muitos vão ver e vão criticá-lo, vão censurá-lo, vão zombar. Vão zombar de você. E essa é a realidade. Os filhos das trevas têm zombado de muitos crentes. Crentes da igreja A, B, C, D, inclusive da igreja universal. Por quê? Não assumiram a fé. Não assumiram a verdadeira fé, a fé consciente, a fé ausente de sentimentos, ausente de oba-oba. Essa é a realidade. Essa é a resposta para você, minha amiga, você, meu amigo, que está aí vivendo uma vida além da miséria, da infelicidade, do desgosto, família destruída e etc, 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 etc. Essa é a pura realidade. Eu estava lendo o texto que o bispo Formigoni me mandou. Ele foi lá fazer a cura dos vícios lá na Suíça, um país de altíssimo nível cultural e econômico. A Suíça tem anualmente 65 mil pessoas. 65 mil pessoas se matam, suicidam. Sabe por quê? Depressão. Quer dizer, mesmo tendo condições econômicas, mesmo tendo educação esmerada, melhor, ainda assim a depressão é grande. Quer dizer, não adianta cultura, não adianta dinheiro, não adianta posição social, não adianta nada, se não tiver o Senhor Jesus como guia, como Senhor, mestre, Salvador
da sua fé. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé consciente, racional, inteligente, está disponível para todas as pessoas. Todas, 100%. Qualquer pessoa de qualquer raça, qualquer idade, qualquer que seja a sua educação, não importa. Ainda que você seja até um analfabeto, essa fé consciente está disponível para todos, desde que a pessoa seja humilde de espírito. Ela tenha sede e fome de justiça. Então, essa fé está disponível. Deus lhe dá. Jesus é o autor e consumador dessa fé. Então ele dá para aqueles que se inclinam, se entregam para ele. Mesmo você que está me ouvindo atrás das grades, que diz, meu Deus, eu não sei, não tem mais jeito para a minha vida. O que eu vou fazer da minha vida? Eu estou numa furada. Será que existe solução para mim? Não, tem solução para você sim. Você assassinou, você matou, você fez o que não devia ter sido feito. Mesmo você que está me ouvindo dentro de uma delegacia, talvez você seja um policial que já fez tanta maldade, tanta perversidade, você também tem salvação. Todos têm direito. Você que me ouve em cima do morro de uma favela, uma comunidade, você é traficante, você é dono de uma boca de fumo e tal, de uma biqueira, né? Então, para você também tem solução. A solução para todos. Você é um ser humano, então é isso que importa. Se você é uma pessoa que me ouve e que está no fundo do poço, há solução para você. O impossível para a humanidade, para a sociedade, para as autoridades, é possível para você se tão somente você abrir mão da sua própria vida, que, diga-se de passagem, você não tem muito o que ganhar, o que perder, melhor dizendo. Você não tem nada a perder, porque a sua vida está aí, está no fundo do poço. Para onde você vai descer mais? Não tem. Então, se você quiser, Deus, na pessoa do Espírito Santo, opera na sua vida. Ele faz o milagre aí onde você está, desde que você assuma a essa fé. Se você quiser, então, você pode recebê-lo aí agora mesmo, porque o Espírito Santo está pronto para estender a sua mão poderosa e livrá-lo dessa situação. Amanhã nós vamos falar mais a esse respeito. Fique ligado conosco, porque nós estaremos continuamente trabalhando para que, de uma forma ou de outra, você seja despertado numa fé consciente. E no dia 20 de setembro, nós começamos o jejum de Daniel. Eu vou explicar na próxima semana o que significa o jejum de Daniel e para que esse jejum. Ele não é um jejum de comida, nem de bebida, mas é um jejum de informações. Nós estaremos falando a respeito disso na semana que vem. Fique com Deus e até amanhã,
neste horário, nesta emissora.